Bem-vindo ao Futurismo Tech! Aqui a gente viaja pelo passado, presente e futuro da tecnologia. Chegamos na metade da nossa série. Fica ligado que cada vez mais emocionante a série fica. 6. CryptoLocker, o sequestro digital. Salve, salve, galera do Futurismo Tech! Bem-vindo ao 5º episódio e à metade da nossa série sobre os vírus mais devastadores da história. Hoje vamos falar sobre algo que assusta milhões de pessoas todos os dias. Estamos falando do CryptoLocker, o 6º vírus mais devastador de todos os tempos. Mas o CryptoLocker é especial. Ele não foi criado por um Estado-nação como o Stuxnet. Ele foi criado por criminosos comuns que queriam ganhar dinheiro. E conseguiram. Muito dinheiro. Se você não viu os episódios anteriores, clica aí no card para ficar por dentro de toda a série. Estamos em setembro de 2013. Temos visto vírus que se replicam rapidamente, vírus que criam botnets, vírus que são armas de guerra. Mas agora vamos ver um vírus que é, na verdade, um modelo de negócio. O CryptoLocker foi criado por criminosos que perceberam uma oportunidade. Eles perceberam que as pessoas têm dados muito valiosos em seus computadores. Fotos de família, documentos importantes, projetos de trabalho. E essas pessoas pagariam para recuperar esses dados. Então eles criaram um malware que fazia exatamente isso. Sequestrava os arquivos mais valiosos das pessoas e pedia dinheiro em troca. Isso é chamado de ransomware, ou vírus de resgate. O CryptoLocker se espalhava principalmente através de e-mails de phishing. As vítimas recebiam mensagens que pareciam ser de fontes legítimas. Poderia ser um e-mail de uma empresa de logística dizendo que havia um pacote para entregar, ou de um banco dizendo que havia um problema com a conta. O e-mail continha um anexo. Quando a vítima abria o anexo, o CryptoLocker era instalado silenciosamente no computador. Nenhuma mensagem de aviso, nenhuma confirmação, apenas uma instalação silenciosa. Uma vez instalado, o CryptoLocker começava seu trabalho. Ele procurava por todos os arquivos no computador que tinha valor. Documentos do Word, planilhas do Excel, arquivos PDF, imagens, vídeos, tudo. Então ele criptografava todos esses arquivos usando uma criptografia muito forte. Especificamente, ele usava RSA 2048, uma das formas de criptografia mais seguras que existe. A chave para descriptografar os arquivos era armazenada em um servidor controlado pelos criminosos, não no computador da vítima. Isso significava que era impossível recuperar os arquivos sem a chave. Você não podia usar um antivírus para remover o malware e recuperar os arquivos. Você não podia usar um software de recuperação de dados. Os arquivos estavam perdidos para sempre, a menos que você tivesse a chave. Após a criptografia, uma mensagem aparecia na tela do computador. A mensagem informava a vítima que seus arquivos haviam sido criptografados e que ela precisava pagar um resgate para recuperá-los. O resgate inicial era de cerca de $300, mas havia um prazo, geralmente 72 a 100 horas. Se o prazo expirasse, a chave de descriptografia seria destruída para sempre. Seus arquivos seriam perdidos permanentemente. O CryptoLockerpedia, pagamento em Bitcoin, uma criptomoeda que é muito difícil de rastrear. Isso permitia aos criminosos receber o dinheiro sem serem identificados. Agora pense na situação da vítima. Ela tem fotos de seus filhos que não existem em lugar nenhum. Ela tem documentos importantes para seu negócio. Ela tem memórias de toda uma vida. E tudo está criptografado. O que ela faz? Muitas vítimas decidiam pagar, porque qual era a alternativa? Perder tudo para sempre? Então, elas pagavam os $300 em Bitcoin, e na maioria dos casos, os criminosos honravam o acordo e forneciam a chave de descriptografia. Estima-se que os criadores do CryptoLocker arrecadaram pelo menos $3 milhões antes que a infraestrutura por trás do ransomware fosse desmantelada em 2014 pela Operação Tovar, uma ação conjunta de agências de segurança de vários países. Mas o dano já havia sido feito. O CryptoLocker havia provado que ransomware era um modelo de negócio viável, e isso abriu as portas para uma onda de novos ransomwares.
O ransomware se tornou uma indústria multibilionária. Criminosos, grupos de hackers organizados, até mesmo agências de segurança de estados-nação começaram a usar o ransomware como ferramenta de ataque. Hospitais foram atacados e tiveram que cancelar cirurgias porque seus sistemas estavam criptografados. Empresas de energia foram atacadas e tiveram que desligar sistemas. Governos foram atacados. O ransomware se tornou uma ameaça existencial para a infraestrutura crítica. O legado do CryptoLocker é a dolorosa lição de que no mundo digital, nossos dados mais preciosos estão a apenas um clique de serem sequestrados, e não há nada que possamos fazer para recuperá-los, a menos que paguemos aos criminosos. Hoje, a melhor defesa contra ransomware é ter backups. Backups offline. Backups que não estão conectados à internet. Se você tiver um backup, você pode recuperar seus arquivos, mesmo que sejam criptografados. Mas nem todos têm backups. E é por isso que o ransomware continua sendo uma ameaça tão séria. Então, vimos como o CryptoLocker revolucionou o cibercrime com o ransomware moderno, um vírus que sequestrava seus arquivos e pedia dinheiro em troca. Mas aqui está uma pergunta interessante. O CryptoLocker foi realmente o primeiro vírus a usar engenharia social para se espalhar? A resposta é não. Muito antes do CryptoLocker, muito antes do Stuxnet, muito antes até do Conficker, havia um vírus que já estava usando engenharia social de forma muito criativa. Um vírus que se espalhava através de e-mails de forma tão eficiente que deixou o mundo inteiro em pânico. Estamos falando do Melissa, um vírus que surgiu em 1999, 14 anos antes do CryptoLocker. E embora o Melissa não criptografasse arquivos ou criasse botnets, ele fez algo igualmente devastador. Ele congestionou a infraestrutura de e-mail de todo o planeta. No próximo episódio, vamos explorar como um vírus tão simples conseguiu causar tanto caos. Vamos entender a engenharia social que o Melissa usava. Vamos ver como ele se espalhava através de e-mails e como conseguiu infectar milhões de pessoas em poucos dias. Se você está gostando dessa série, deixa um like. Estamos apenas na metade. Inscreva-se no canal e venha aprender com nossa série de forma fascinante e gratuito. E ative o sininho e não percam nossos conteúdos. A melhor amizade é aquela que compartilha a aprendizagem. Então, compartilhe com amigos e familiares. Eu quero saber. Deixe nos comentários. Você sabia que um vírus podia roubar seus dados? Você já teve seus dados roubados? Você está gostando das nossas séries? Até o próximo vídeo, galera do Futurismo Tech!